Iniciando no livro de João, capítulo 17, nós estamos fazendo a fusão, sabe? A ligação e a união do quê? Dos ministérios que vem construindo toda a nossa caminhada dentro da nossa igreja, que é através do T.L. Osborne, Kent Reagan e missionário. Os três, a fusão dos três entendimentos dá estrutura para o que a gente vai falar hoje. E assim como também nós temos falado, quem tem acompanhado as últimas 3 semanas, né? Isso aí para quem está acompanhando. Quem não está, vai entender um pouco hoje, que vai ajudar também. Mas é importante acompanhar e não se perder. Então, a junção dos três leva a uma fusão perfeita de uma construção sobre um propósito. Por isso que deu certo. Sabe, ideias são boas, entendimentos são bons, força de vontade, mas quando você tem um propósito, você tem Deus do seu lado. Porque eu costumo dizer o que eu tenho vivido e aprendido. O propósito é maior do que nós mesmos. E conhecer o propósito fará você conhecer quem te deu o propósito. Então é um passo atrás do outro. Então dentro disso nós vamos ver e que o Senhor revele para vocês, fale com vocês de forma muito bonita, muito especial. Amém, gente? E é obra do Espírito Santo, viu? Deixa de ser não, pelo contrário, mais do que nunca. João capítulo 17, versículo 20 e 21. João 17, eu não peguei o contexto todo para falar, mas é o capítulo qual Jesus ora pelos seus discípulos. O próprio Senhor Jesus, antes da crucificação, ele faz então uma oração para os seus discípulos, em prol dos seus discípulos. Né? E isso é importante porque, querendo ou não, né, pessoal? Eu não sei o quanto você se considera discípulo, mas a intenção é que todos sejam. Né, gente? Discípulos do Senhor. Que nada mais é que seus seguidores, aqueles que creem no que ele é e no que ele fez e propagam isso. Então nós vamos entender isso aqui em João 17, versículo 20 e 21, ele rogando por isso. E ele faz um pedido especial ao Pai em nosso favor hoje. Isso pesa bastante, tá? Vamos lá? João 17, versículo 20, diz assim, começando aqui, tá? Eu não rogo somente por estes. Então, eu não estou somente falando, vamos dizer assim para vocês entenderem, Jesus dizendo, eu não estou rogando, eu não estou somente orando por estes, isso envolve todos aqueles que serão também, ou seriam e serão, estavam e seriam, né, na verdade. Então, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, esta oração foi feita por Jesus em favor de quem? De nós. Quem crê na palavra dele, por intermédio dele. Então Jesus orou por você antes de partir na crucificação e depois ressuscitar e partir para o céu, né? Então ele fez uma oração, ele não somente fez para os presentes, mas ele fez para aqueles que viriam. Somos nós. Pela sua palavra hão de crer em mim, para que, olha qual que é o pedido dele, todos sejam um. O que é um? Um número? Não. Unidade. Salmo 133, não precisa abrir, tá, gente? Salmo 133, versículo 1. Quão bom, quão suaves que os irmãos vivam em união. Que tipo de união? O domingo à tarde ou o domingo na hora do almoço, que a gente se assenta com alguns? Não. Não, no mesmo propósito. Na mesma fé. Né? No mesmo entendimento, naquilo que Deus, o Senhor, fala conosco. Na forma que ele fala conosco, quem nós descobrimos que somos nele. Então, assim, quando é muito bom que se propague, e vai se propagar o evangelho, e deve se propagar, mas o risco também existe de criar algo que Deus não está presente e usar o nome de Deus para desviar a quem está em unidade. Quem está num propósito e sabe quem é. É importante você saber. Então é muito comum. E isso vem de várias formas, né, gente? Quando você se chateia com alguma coisa, algo que você não gosta, não concorda no momento, pode se tornar um grande inimigo seu para você sair do propósito. Então é importante a gente entender o que Jesus estava pedindo era muito sério. Jesus estava pedindo nada mais, nada menos que nós jamais saiamos de um propósito único, que sejamos sempre dentro da mesma visão do que ele propagou no início. Aí o versículo continua. Então, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Então, para que todos nós sejamos um, como tu, ó Pai,
o és em mim. Então Jesus já sabia que o Pai estava nele e ele no Pai, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então há uma prerrogativa aqui que a Bíblia fala que para Jesus, o mundo crê que Jesus foi enviado pelo Pai. Vem a depender muito, não dependendo de uma forma literal, mas também sim de um propósito, através das nossas obras em si, mas do que nós cremos nele. Dá para entender a grandeza de quem realmente nós podemos ser, pessoal, e como nós podemos ser, e o que nós podemos fazer por intermédio de Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós? E isso é muito real, isso é muito certo, porque nós temos assim a sensibilidade, né, o conhecimento também, de olhar para alguns, no modo geral, e observar que muitos estão apagados. Isso não pode acontecer. Do que vale eu ser uma lâmpada qual não acendo? Eu vou virar descarte. Eu preciso entender isso. E para eu estar aceso, concordo que eu tenho que estar ligado diretamente aonde a energia passa? E eu tenho que estar funcionando, certo? Não posso estar queimado, né, gente? Então eu preciso estar ligado aonde a energia vai passar para que então um ligado no outro funcione. Quando passar, então, a rotação da energia, aquela coisa toda, né? Então, olha a importância, só que se nós não estivermos ligados neles. Para facilitar, me perdoe comparar, mas assim, só uma forma de facilitar, o nosso Deus, só exemplo, viu, gente, por favor, é como um interruptor, só para vocês entenderem. O nosso Senhor é como a base que se põe a lâmpada, e nós somos a lâmpada. Se nós não estivermos ligados nele, a gente não liga. Então, não adianta ligar o interruptor sem lâmpada, adianta? Mas se a gente liga o interruptor sem ter uma lâmpada ali em cima, não funciona do mesmo jeito? A energia não passa? A gente só não vê, certo? Mas se ligou, funciona o quê? A energia vai passar até a base. Agora, se não tiver lâmpada, o que vai funcionar? Nada. Nós precisamos estar todos em concordância, ou seja, ligados a um só propósito. E a base da mensagem de hoje, que vai ser gerada, e que vai desenvolver dentro do nosso tempo, é ligada a propósito. Porque não tem como eu fazer a vontade de Deus se não for por intermédio de Deus na minha vida. Não tem como você realmente estar na plenitude que Deus preparou para vocês se vocês não estiverem ligados completamente em quem? Não adianta, a energia vai passar, se eu não estiver ligado nele, eu não vou ser atingido, eu não vou ser tocado, não vai mudar. Então nós precisamos dessa fé, desse entendimento, dessa ligação que vamos caminhando até a perfeição. Para facilitar mais ainda esse entendimento, isso aqui é só uma introdução, livro de Romanos 8, aonde temos, não propositalmente, tá, gente? É direcionado mesmo, capítulo 8 de Romanos, nós temos falado muito sobre essa passagem, o qual fala sobre o Espírito Santo. O qual fala sobre o Espírito Santo, sabe? A gente não pode viver num clube social como num clube social cristão. Sabe, se não me agrado, então eu faço o que eu quero. E se eu me agrado, eu fico feliz e obedeço. Não, então assim, eu preciso estar ligado realmente a um propósito que Deus tem para a minha vida. E eu preciso descobrir isso. Você precisa descobrir isso. Quem já descobriu e sabe que você está guardado ali. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27 e versículo 28. O 28 vai ser o principal, que é muito conhecido. Mas eu vou ler o 27, porque muitos utilizam o 28 isolado, de forma isolada, sem base de contexto, e justificam até erros. Então precisa pegar o conjunto de uma direção através do Espírito para você entender o propósito e entender que você está acertando. Porque, querendo ou não, para dar fruto tem que fazer o certo. Tá bom? Vamos lá. Romanos 8, versículo 27, diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que intercede, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então já ouvimos isso, base disso, tá? É mais uma continuação do que falar sobre o mesmo assunto. Né?
Ele que intercede por nós, o Espírito que está em nós, pelos santos. Então ele faz uma oração, ele intercede por você. E eu usei aqui o início da mensagem, uma base disso. O próprio Jesus rogando para o Pai em favor da gente. Para que você seja um com o Pai, assim como ele estava com o Pai e o Pai nele. Então nós temos que ser um no Filho e um no Pai, né, gente? Ligados. E o versículo 28. E sabemos, por intermédio disso, que todas as coisas contribuem juntamente para o quê? Bem ou mal? Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. O que é isso, pastor? O que significa isso? Tem muitos que só usam, sem julgá-los, tá? Só comentando. Muitos utilizam a expressão qual? Olha, todas as coisas cooperam para o bem, não é assim? Já ouviram falar sobre isso? Alguma coisa aconteceu na sua vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aí, até assim, já é grande também, mas também é citado. Só que a Bíblia tem esse finalzinho do versículo, que eu quero citar ele e colocar como uma base da mensagem de hoje principal. Todas as coisas, porque você então está sendo sondado pelo Espírito Santo. Ele roga por você. E ele roga por mim, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Tudo isso ele faz, porque a Bíblia fala sobre isso, né, gente? Ele te dirige, ele te conduz, ele te alerta, ele te segura, ele também faz com que você avance. Esse é o Espírito Santo. Ter a ausência dele é terrível. A presença dele é maravilhosa. Então ele vai fazer todo o conjunto sobre a sua vida, tudo isso. E aí a Bíblia fala, e sabemos que por intermédio do que ele te conduz, da forma como que ele te conduz, se você é filho de Deus, ele vai dirigir também seus passos. Bom, todo o contexto aí. E sabemos devido a isso que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você ama a Deus, que você tem o Espírito de Deus sobre você e você tem guardado o que Deus tem falado contigo. Aí tem a base final do versículo, que diz, segundo, vamos pegar aqui, daqueles, na verdade, né, não vou usar a expressão segundo não. Então, daqueles que amam a Deus, aí tem uma vírgula, daqueles que são chamados por seu decreto. O que é decreto? O que será isso? Todo o propósito das Escrituras Sagradas estão ligados diretamente a um decreto que Deus tem a seu respeito. O que é decreto, pastor? O que é isso? O que Deus tem? O que Deus decretou para mim? Eu vou ler esse mesmo versículo no original da Bíblia judaica, que eu tenho ela. Eu só anotei ela porque ela não tem no telão. Ela não tem, essa Bíblia você não consegue encontrar, não sei porquê, no online. Já tentei achar, não achei. Ela foi traduzida, então ela é traduzida do original judaico para o inglês e do inglês traduzido para o português. E aí eu fui lá consultar o mesmo versículo. Eu preciso que vocês entendam, pessoal, quem tem a escolaridade superior ou até mestrado e como aquele que talvez não conseguiu terminar o ensino médio, é possível você entender. Porque às vezes a gente coloca esse tipo de obstáculo para a gente receber o que Deus tem para a gente. A gente fala, não sou capaz daquela coisa toda, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo entender o que é esse decreto. Então eu vou ler segundo essa Bíblia judaica que eu tenho, que eu deixei anotado para vocês, e vai para a nossa TV também, para que todos entendam o que Deus queria dizer ali. Porque o original é original, né? É a essência. Aqui está certo, tá? Só que muitos não entendem. Que decreto é esse? E eu quero que você entenda agora, em nome de Jesus, por favor. Senão sua vida não vai andar. Não importa o quanto você participe dos cultos. Não importa quanto você diga, eu tenho projetos. O quanto são os planos que você faça. O quanto você ore. Se você ficar 40 dias em jejum fora do decreto de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Porque ninguém consegue fora do plano de Deus. Não adianta, dá para entender isso, e nós temos que alertar isso. E tem acontecido, gente, é só a gente parar para pensar, é só a gente olhar para as informações, é só a gente olhar para a parte jornalística, é só a gente olhar e começar a observar quantos estão ficando para trás sem a direção do Espírito. Não estão ligados, pessoal, ao que Deus ele tem para ele.
Vou ler para vocês, que eu deixei anotado até escrito, porque eu não tenho, como eu disse, eu não tenho ela digital, eu tenho ela física. E Romanos 8:28, segundo a Bíblia judaica, que é a original, traduzida do original judaico para o inglês, do inglês para o português, está traduzido assim. Além disso, mesmo capítulo de Romanos, tá? 8:28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama. Até aí parece o mesmo, né? E é chamado de acordo com o seu propósito. Decreto é propósito. Então, Deus faz, por intermédio do Espírito Santo, que todas as coisas que aconteçam na sua vida cooperem para o seu bem, porque você o ama, pelo fato de que você não abandonou o seu propósito. Porque não adianta dizer eu guardo a palavra e você deixou de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. E isso vale para quem já sabe, e isso vale para quem ainda não sabe e precisa descobrir. Tem que descobrir qual é o propósito que Deus tem para você, porque se não conseguir descobrir, nada desse versículo vai valer. Porque ele faz com que todas as coisas cooperem, pessoal. E eu vejo tantas as pessoas, e a gente observa que estão se desviando, e a tentação para você se desviar do propósito está sendo muito maior do que qualquer um possa receber para se desviar da igreja, porque estar na igreja não é estar no propósito somente, também faz parte, não desmereço, pelo amor de Deus, porém não é só isso. Todos nós precisamos saber aonde Deus nos plantou, igreja de Cristo, para você frutificar. É necessário saber aonde Deus plantou você para você gerar fruto. Senão não vai gerar. E aí Jesus vai chegar e vai falar, me dá algo de comer, e você não vai ter. E ele vai dizer, então nunca ninguém jamais coma fruto de você. Dá para entender o que é um propósito? O que é viver um propósito? E isso tem se intensificado tanto porque é uma das coisas que Deus tem me alimentado para poder repassar. E aí você observa pessoas, no modo geral, mas pessoas que você conhece ou só ouviu falar, sendo lançadas, sabe, ao vento, pelo fato de que elas, em algum momento, abandonaram o seu propósito. Uma das coisas, pessoal, que eu preciso alertá-los mais uma vez é cuidado com a paixão das riquezas, do poder, porque ela tira alguém do propósito. Ela consegue. Ela tem condição de fazer isso. E aí as pessoas acabam se perdendo e se vendem a um prazer do mundo. Não é só prazer, quando eu falo prazer, pecado, tá, gente? Mas nós temos sonhos, não temos? Nós temos projetos. Não vou falar propósitos, não. Quando vem de Deus é propósito. Nós temos muitos, não temos? E como, gente? Como a gente tem? A gente tem inúmeros projetos, muitos sonhos. Mas qual deles está dentro do propósito de Deus na nossa vida? Quantos deles podem ter tirado muitos de nós, do ser humano, ou do cristão verdadeiro, da santa presença de Deus? Só que aí nós temos a parte política religiosa. Qual que é a parte política religiosa? Todo mundo tem que pensar que eu estou bem. Então eu continuo fazendo meu papel cristão. Continuo tendo minha comunhão dentro da igreja, eu continuo tendo minha comunhão pessoal, eu continuo fazendo aquilo que é socialmente correto, mas, ou moralmente correto, fora do propósito, é complicado. Sabe quando, o que fez, se a gente pegar para essa base que a gente está vendo hoje, o que fez Judas se matar? Não foi só a questão de vender Cristo. Também faz parte, foi gatilhos, né? Mas principalmente, pessoal, ele saber que ele saiu do quê? Do seu propósito. Que Deus, o Senhor, tinha escolhido. Sabe o que é Jesus passar a madrugada toda orando por discípulos? É como se eu chegasse aqui hoje, mas não é o caso, mas é como se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, ó, tem 10 pessoas, é um exemplo, tá? Só um exemplo mesmo, senão pode alguém criar isso na cabeça e não é.
Nossa, tem 10 pessoas que eu vou chamar para perto que vocês têm que fazer parte da obra. E eu orei a madrugada inteira para falar isso para vocês. Eu vou chamar pelo seu nome. Vocês não vão embora até eu falar com vocês. Imagina uma coisa dessa? E eu orei a madrugada toda e Deus, na oração, me citou os 10 nomes. E eu tenho que citar esses 10 nomes depois até acabar o culto. É um exemplo, por favor. Estou reforçando isso. Eu não fiz isso, não. Não que eu não posso, mas não fiz. Mas aí eu vou aqui e falo aí debaixo dessa oração, da minha entrega, da minha sinceridade. Deus vai lá e revela, eu vou lá e cito o seu nome. E ele me mostra claramente que o seu nome, a sua pessoa está ligada a um propósito que ele tem. E ele vai usar essas 10 pessoas de uma forma extraordinária. E quando você ouve que você faz parte desses 10, seu coração possivelmente se alegra, certo? E você descobre que você não é mais um, porque alguém que tem, então, a condição de ser usado pelo próprio Deus, e no caso de Jesus, o próprio Deus, te chamou pessoalmente para uma obra que existe um grande propósito. E aí, de repente, você deixa de crer e vende o seu chamado. O que veio na cabeça dele? Acabou. Um homem sem propósito não existe. Você tem que descobrir qual que é o seu. Você está entendendo quantas vezes o diabo vai investir, não contra a sua vida só, principalmente contra, eu quero que vocês entendam isso, por favor, gente, é importante, o seu propósito. É isso que o diabo quer tirar. Sabe por quê? Porque quando você está no seu propósito, as pessoas param para te ouvir, como vocês estão me ouvindo. E não estão me ouvindo só porque, vocês estão me ouvindo porque eu acredito que vocês querem descobrir mais de Deus. E mais do que Deus tem para vocês. Ainda que você venha aqui e interceda por alguém, que é muito lindo e deve ser feito, mas tem algo que é sobrenatural de Deus referente à sua pessoa. Quando se perde um propósito, pessoal, se perde todas as coisas que cooperam para o bem. Dentro do propósito, mesmo que não pareça, tudo está sendo encaminhado na perfeição do que Deus projetou para a sua vida. E tudo que vai acontecer vai cooperar para o seu bem. Porque Deus vai estar cuidando de você pessoalmente. Diretamente, mas fora do seu propósito. Qual é a chance disso acontecer? Sabe, o Senhor Jesus, eu tenho pensado bastante sobre isso, não sei se é a fase da vida, mas eu tenho pensado sobre isso, quando se manifestar o anticristo, eu não quero entrar muito no mérito, até porque é muito sensível e assim você tem que saber mesmo o que está falando para não virar doutrina errada, né? Mas quando o anticristo se manifestar, e tem não só o anticristo quando se manifestar, mas a Bíblia também relata através do livro de João que haverão os anticristos no plural, então vai ver mais pessoas sendo utilizadas que são anti o Senhor, contra ele. E a Bíblia fala que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível, graças a Deus não é possível. Só que os escolhidos, vocês acham que eles estão vivendo o propósito ou estão vivendo a própria vontade? Se é escolhido, está vivendo o propósito. E ele tem conseguido então enganar quem está fora do propósito. É importante você descobrir quem você é em Deus, sabe? Todas as vezes que são necessárias, descubram o povo de Deus porque é necessário. Porque o mundo vai passar, as coisas vão passar. Tudo que está nas escrituras vão se cumprir. Não quero te assustar, mas é real, viu? É real. Quando se fala sobre o Apocalipse, é real. É real. Não sei quando, não sei a forma quando você olha o Apocalipse, quando eu digo o livro, né, de Apocalipse que tem acontecido, sabe, o levantar da besta, aquelas coisas todas. Não entro no mérito, que é muito complexo. Não é para um culto de domingo assim, de repente. Porém, tudo que está ali é verdadeiro. Tudo que está acontecendo é real. O Senhor Jesus Cristo voltará. É verdade. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele vai voltar. Vai ou não vai? E se você estiver fora do propósito? Pastor, mas eu estou na igreja, eu aceitei Jesus. E quem disse que ele está esperando aceitação para salvar? Só aceitação. Quantos não aceitaram a Cristo, levantaram as mãos de forma socioafetiva? Olha que bonito que eu falei agora. Só que estão longe do seu
Propósito, gente. O diabo não vai investir contra você, ele vai investir contra o propósito de Deus na sua vida, porque ele sabe que você fora do propósito não existe. Ponha logo no seu coração, porque não existe. Já vi grandes homens de Deus, e vocês devem conhecer alguns, que saíram do propósito, continuam pregando, mas você sabe que está vazio. Porque conhecimento não salva. Ele só te impede de sofrer. O que salva é a verdade. O que salva é você saber quem você é. O que liberta é a verdade. É ou não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a representação da tenda da santificação, da consagração, onde havia a Arca da Aliança. Ele representou ali que haviam 3 entradas até chegar à Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. O que significa essas 3 entradas? A primeira chamava verdade, a segunda, caminho, e a terceira, vida. Para quem quiser chegar até a Arca da Aliança, teria que passar por esses 3 passos, e Jesus representa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa mais diretamente estar em um local onde a presença de Deus está, porque ela estará aonde eu vou estar. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele representa isso e fala isso de forma muito clara. Dá para entender, povo de Deus, isso está ligado diretamente ao que Deus tem para a sua vida? Então ele vai investir. O diabo ele não vai investir só contra a sua vida em si, mas contra o seu propósito. Contra o que Deus preparou para você. Porque se você sai do seu propósito, as coisas param de cooperar para o bem. Dá para entender que o seu propósito ele te guarda? Eu não estou exagerando. O seu propósito te guarda. O seu propósito te blinda. Contra qualquer ataque, você está guardado por Deus, porque o propósito, você vai estar debaixo da sombra do Onipotente. Como diz o Salmo 91. Para pensar, como que o povo de Deus foi guardado num deserto, gente? 40 anos. Havia um propósito ou não? Ah, não, eles foram guardados porque havia um homem, Moisés, ele subiu no monte 40 dias e 40 noites, recebeu a revelação dos mandamentos, tudo porque ele estava dentro do... Tenta receber as revelações dos mandamentos fora do propósito para ver se Deus fala contigo. Não dá. Havia um propósito para isso. Sabe, havia um propósito. E essa palavra propósito vai ficar batendo, porque ela está nas escrituras de Gênesis a Apocalipse. Não tem como fugir. Há um propósito. Quando Adão pecou, Deus tinha um propósito de enviar quem? Alguém já ouviu falar de Jesus, pessoal? E ele não enviou? Alguém tentou impedir isso de acontecer? Tentaram, conseguiram? Não. Porque o propósito é maior. Tudo que aconteceu cooperou para o bem de quem amava a Deus. Hoje de quem ama. E de quem é chamado segundo o seu... Segundo aqui, a que a gente está vendo, propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu? E é muito importante responder isso agora, tá? É um culto espiritualizado, viu, gente? É importante entender isso aqui agora, responder. Vocês estão no propósito de Deus na sua vida? Estão? Estão? Não adianta falar assim para mim, que eu não sei. De verdade? Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não tem como, a Bíblia não pode mentir, está aqui, ó. É real o que ele tem para a sua vida ou não? Deus tinha um propósito para Davi ou não? Por isso ele venceu o gigante, tá? Não vai achando que Davi era especial demais, não. É por isso, Davi não deixou o propósito. Então ele venceu o gigante. Todas as coisas cooperaram para o bem dele ou não? Todas as coisas cooperaram para o bem dele. Moisés tinha um propósito ou não? Sim, então por isso que ele conseguiu enfrentar Faraó e não ser decapitado. Porque vai tentar enfrentar Faraó para ver o que acontece. Não dá. Mas ele tinha um propósito. Deus o chamou para isso e ele disse sim ou não? Sim. Se ele falasse não, acabou. Poderia viver o resto da vida ali no deserto, cuidando da família, mas esse não era o propósito de Deus na vida dele. Dá para entender a grandeza do que realmente é um propósito de Deus na vida de um ser humano?
Qual que era o propósito de Deus na vida de Jesus Cristo, o Filho dele, o nosso Senhor e Salvador e o nosso Deus, pessoal? Que ele viesse, crescesse, aprendesse, ensinasse durante todo o processo do propósito, ensinasse, mas morresse para que ao terceiro dia ressuscitasse. Esse era o propósito. Quando ele foi no Getsemane, ele fez uma oração e ele disse: Pai, se possível for, passe cálice diante de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aquela tentação foi para tirar Jesus do... Pode falar em voz alta, ficar bem bonito para o povo da TV. Para tirar Jesus do propósito. Não era para tirar Jesus da terra. Pelo contrário, era para mantê-lo na terra, mas ele sairia do propósito. Sempre foi dessa forma. Bom, quem que não conhece o José, gente? O filho de Jacó, que virou governador, mas tudo aconteceu com ele. E ele foi guardado no meio de todas as situações dependentes das suas lutas, tá, gente? Porque ele tinha e não abandonou o propósito. Porque todos nós aqui, sem exceção de ninguém, todos nós temos o propósito, mas nem todos nós estamos no propósito. E você precisa saber se você está, se você quer ser guardado e todas as coisas cooperarem para o seu bem. Porque não é só para os que o amam, sim, e que são chamados segundo o seu propósito. Quem está fora já não ama há muito tempo. Não ama há muito tempo. Nós temos uma passagem bem conhecida, nossa, eu não vou ficar muito tempo, senão vai ficar muita coisa, mas é Lucas capítulo 18, vocês devem conhecer bastante essa passagem, pelo fato da pessoa, né, do personagem em si. E ele é a representação, me perdoe, pessoal, de muitos. Esse homem aqui que a gente vai ler agora. Lucas capítulo 18. E a gente só anda no propósito através do Espírito Santo, não dá. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe se está ou não está. Vamos lá, Lucas 18 diz assim, o jovem rico. E é para a gente dar uma atenção um pouco maior, porque essa talvez, uso talvez, espero que seja, ou talvez, é a história de muitos. Estão ouvindo, estão participando, vão orar, mas estão fora do propósito. É interessante, né? Lucas 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? São palavras de Jesus, tá? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Isso eu faço. Sempre dei atenção para isso. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Se nós somente ficarmos na parte material, isso prova que a gente está materialista, né? Jesus, ele não estava pedindo só para ele vender, para testá-lo. Não, ele tinha muitos bens. E os bens que ele tinha tirava a possibilidade, aqui no caso, né, porque ele ainda não era, de ele estar dentro do, pois é, propósito. Então, sim, nós temos um jovem que toda mãe quer ser mãe dele, se você observar pelo menos nesses versículos. Cumpridor dos mandamentos. O último que Jesus cita foi qual? Honrar pai e mãe. Opa, que coisa boa. Menino rico, bem criado, cumpridor da palavra, observa os mandamentos desde a mocidade. Um filho que poderia ser chamado de quase perfeito. Não vou falar perfeito não, né? Só que
Jesus olha para ele como ele está olhando para vocês agora, por intermédio da fé da pregação. E ele está dizendo, ainda falta uma coisa. Você quer me seguir, você quer o céu. Mas eu vou te dizer de uma forma muito direta e muito reta. Você só vai fazer isso se você estiver dentro do meu propósito. E o meu propósito para a sua vida envolve você estar desapegado a tudo que você tem. Primeiro, para você conseguir estar apegado somente ao que eu tenho para sua vida. Então você vai ter que, para fazer isso acontecer, você vai ter que fazer o seguinte: você vai pegar o que você tem, toda a sua riqueza, que impede você de chegar e viver o meu propósito, e você vai vender tudo quanto você vai ter. E tudo que você tem, você vai vender e vai dar aos pobres. E depois que você fizer isto, você vem e entra no propósito que eu tenho para sua vida, que é me seguir. Não era só uma escolha desse jovem, ele não foi até Jesus. A Bíblia fala que ninguém ia até Cristo se não fosse levado por quem? Pelo Pai, gente. Nós não chegamos até aqui se não fosse Deus nos trazer até aqui. Todo mundo concorda ou não? Então nós temos que entender qual é o que Ele quer que a gente faça, para que então a gente viva o seu propósito. Porque senão você, eu, nós não vamos existir de verdade. Imagina, no meio de toda essa grande multidão que a gente chama de mundo, de bilhões de pessoas, segundo o censo, são 8, já chegou ao número de 8 bilhões, olha quanta gente. Todas essas 8 bilhões têm propósitos, mas quais delas estão dentro dele? Então dá para entender o quanto realmente há um investimento maligno para tirar o povo de Deus do propósito de Deus. E o mais interessante é enganá-los, fazendo com que eles achem que estão no propósito. É pior, que está tudo bem. Não está não, gente. Não está tudo bem, não. Nós temos que ser realmente criteriosos nas questões do que é certo e do que é errado. Do que eu estou, do que eu não estou, da onde eu estou, de onde eu não estou. Então eu preciso saber o que Deus tem para mim. Mas quando eu descobrir, eu não posso abandonar, porque se eu abandonar, eu saio do propósito. E não adianta usar a expressão que muitos estão utilizando, infelizmente, que falam que não tem problema, que Deus ele é misericordioso. Ele é, só que ele vai cobrar de acordo com o seu decreto, o que a gente tem feito. E aí, gente? O que nós temos feito? No livro de Romanos ainda, só um comentário à parte, eu abro aqui e leio para vocês, no versículo 19, um pouquinho antes. Ele fala assim, ó, por quê? O apóstolo Paulo falou aos Romanos, tá? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem que são esses filhos de Deus? Aqueles que só aceitaram a Cristo, me perdoe falar a expressão só, porque não é pouco, né? Ou dos que estão vivendo o propósito real de Deus para a nossa vida. Quando a gente observa os grandes homens de Deus que já partiram, os que estão em evidência ainda, inúmeros, nós observamos que o sucesso deles não está ligado somente ao empenho que eles possuem nem à vontade que eles têm, mas ao propósito que eles assumiram e não largaram. Quando você observa, vou usar um conhecido mundialmente para que já está na glória. Quando a gente chama, por exemplo, né, traz a lembrança do Billy Graham, não é verdade, gente? Quem que nunca ouviu falar dele? Né? No meio de tudo que aconteceu, quanto que aquele homem não foi usado, mas uma coisa que a gente consegue olhar daqui para lá, mesmo não conhecendo pessoalmente, não tendo a oportunidade mais, mas olhando e observando desde o princípio da sua chamada, bem humilde, e ao que se tornou e manteve-se humilde, olhando todo o contexto da vida, a gente observa, foi um homem que do princípio ao fim manteve o seu propósito. Olhando para as escrituras, apóstolo Paulo, Pedro, João, próprio Tiago, que foi o primeiro mártir dos 12, né, que foi morto, não que se matou, tá? Então, a importância de a gente entender o propósito do que há em cada um de nós, isso é importante que cada um entenda. Então, é super necessário saber, gente, porque o Espírito de Deus é quem conduz todas as coisas. Mas, no demais, fica para o próximo culto, porque senão a gente não ora o tempo e tem os nossos compromissos também diários que Deus sempre nos dá graça. Então vou convidar vocês para orar nesse momento, tá bom, povo de Deus? Vamos ficar de pé, por favor?